O conceito de análise imobiliária dinâmica é que o usuário pode alterar as variáveis de análise e gerar os reportes que mais lhe atender. Então não é uma análise estática, ela muda e dá resposta conforme o usuário exigir. Então vamos ver, o primeiro passo é escolher a pesquisa. Vamos botar aqui Morumbi como exemplo, residenciais verticais. Então aqui nós temos os ícones dos empreendimentos e pela cor do ícone, conforme a legenda, podemos observar onde se concentram mais os 2 dormitórios, que são lá para o lado do Campo Limpo, e aqui por volta da Vila Suzana, 3 e 4 dormitórios. Se clicarmos em cima do ícone, já abre a ficha técnica de cada empreendimento, ficha completa, com data de lançamento, data de entrega, forma de pagamento, preço mínimo, preço médio, quanto vendeu, etc. Agora tem uma característica. Hoje em dia, como cada empreendimento tem vários tipos de produto dentro de um empreendimento só, com vaga, sem vaga, etc., nós somos obrigados a fazer uma ficha técnica para cada produto. E dessa forma, por padrão, o Google coloca os ícones um em cima do outro, porque todos têm o mesmo endereço. Então, tem outro recurso. Você pode vir aqui ao lado, por exemplo, aqui, ó, clique em Morumbi, você tem de 2 dormitórios de uma metragem e 2 dormitórios com outra metragem. Então, clicando aqui já aparece o ícone, independentemente de onde ele estiver. Aqui, pronto. Então, vamos para a primeira parte, tabulação. Podemos gerar tabulação de todos os empreendimentos juntos, por produto, por tamanho e por valor de venda. Se encostarmos o mouse aqui no interrogação, então podemos ver como é que ele vai separar os produtos. Preço fechado, se é Minha Casa Minha Vida, se é sem vagas ou hotelaria. Então vamos gerar de todo o Morumbi. Ele vai baixar aqui, ó. Já baixou. Então vou abrir. Tudo em Excel. Então, o sistema já separa um dormitório, 2 preços fechados. Para cada segmento você tem os preços médios do segmento. Aqui, olha, tem data de lançamento, data de entrega, estoque, quanto vendeu cada empreendimento. Tem a média de venda dos empreendimentos. Ele já separa o que é Minha Casa Minha Vida e etc. Então, eu vou fechar esse aqui e vou voltar lá no site. Você pode gerar também uma tabulação por tamanho. Então ele vai gerar de 0 a 30, de 31 a 45, e se você pedir para gerar, ele já vai baixar a tabulação por metro. Vamos abrir. Ó, pronto, já separou conforme aquele padrão. Não separou até 30 porque não tem nesse mercado. Então vamos fechar. Agora o importante aqui, vamos voltar. O importante é que essas 3 opções, produto, tamanho e valor, é de todo o mercado. E aqui você vê, você tem a opção. Como o meu padrão já é 0 a 30, você fala, não, aqui é análise dinâmica, eu não quero esse padrão, eu quero outro. Então eu vou querer de 0 a 40, supondo, 41 a 60, e vou só isso, vai, 61 a 90. É o que me interessa no momento para saber. E vou fechar os outros. E vou mandar gerar. Aí o que vai acontecer? Ele baixou. Então, vou voltar. Ele já gerou exatamente como você solicitou. Então, isso é que é análise imobiliária dinâmica, porque o sistema faz exatamente aquilo que você quer. Agora, um detalhe, nesses 3 primeiros, você gera a tabulação por produto, por tamanho e por valor de todo o mercado. E aqui você altera, tanto por tamanho como por valor, você altera as variáveis. Agora você fala, não, eu quero específico para o meu terreno. Então, aí tem essas 3 opções.
filtrar pontos no mapa, por produto, por tamanho, por valor. Então eu venho aqui e vou digitar o endereço. Rua José Galante, 100, São Paulo. E vou dar OK. Ele já localizou o terreno. Então eu centralizo bem na tela, posso até expandir um pouco a tela, um pouquinho, tá? Centralizei e vem aqui, tabulação. Eu vou querer uma por produto. Então eu vou selecionar a área que eu quero, que eu acho importante, tá? E vou, nesse retângulo azul, vou mandar gerar. Ele está guardando, já gerou. Então, o que acontece? Vou ter que fechar aqui que vocês já entenderam. Vou voltar lá. Então, na tabulação, você pode gerar por produto, por tamanho, por valor de todo o mercado, na opção padrão, ou que você altera as variáveis, e você também pode, por produto, por tamanho e por valor, numa área limitada. Na análise de absorção, é o mesmo raciocínio. Você pode gerar análises de uma forma geral ou de uma forma selecionada. Eu vou gerar uma análise aqui por produto para você ter uma ideia. Então, vou abrir essa análise. Veja só. Então, aqui nós temos análise. Nessa primeira guia, nós temos a participação no mercado. Na segunda guia, nós temos os prazos mais antigos de lançamento, os lançamentos mais recentes, qual é o prazo médio ofertado e a data de entrega mais próxima da data de hoje e a mais remota da data de hoje e os segmentos que foram encontrados. Então aqui você pode avaliar desde quando que essa pesquisa foi feita. Tem empreendimento que tem estoque desde 2011, desde 2010. Absorção. Você vê a absorção relativamente, como é que absorveu? Relativamente, você vê que foi os 2 dormitórios econômicos que mais absorveu, 11% mês, e também na absorção absoluta. Você vê que o 2 dormitórios econômico foi o que mais absorveu com uma velocidade de venda de 247 unidades mês. Você tem oferta, vendidas, estoque, venda mês e oferta futura. Então você tem também as unidades que vão ser lançadas futuramente, que é essa coluna azul. Então, na próxima guia você tem o prazo de tabela, isso é muito importante. Você vê qual é o prazo, qual é o valor da prestação que o mercado pratica durante pré-chaves. Então vamos ver. Aqui é de todo o mercado. Então um dormitório é 100% financiado. O 2 dormitórios, aqui é prazo de tabela, prazo. E aqui é o valor da prestação. Então o valor da prestação você vê. De todo o mercado pratica prestações de 500 a R$1.000. O mercado inteiro. Então segmentado, você vê que para um dormitório é 100% financiado, ou seja, 20% de entrada e 80% financiado. O 2 dormitórios pratica prestações de 500 a R$1.000 pré-chaves. Então, para você entrar nesse mercado, para concorrer com 2 dormitórios, é essa prestação que você tem que participar durante a obra. 2 dormitórios econômico é de 500 a 1.000 também, ou de R$100 a 500 por mês durante pré-chaves. E assim vai o mercado. Na outra guia, nós temos a liquidez. O que é liquidez? Liquidez é o seguinte, do estoque remanescente, quantas unidades estão prontas e não vendidas e quantas estão em construção. Então você vê que 100% dos empreendimentos das unidades de um dormitório estão prontas e não vendidas. 37% de 2 dormitórios, 65% de 3 e 60% de 4. Então você vê que 2 dormitórios, além de ter uma boa liquidez, de ter uma boa absorção, ele não tem unidades prontas e não vendidas. E aqui embaixo a gente tem, dessas que estão em construção, 608, quantas vão entregar até 3 meses, até 6 meses e até 1 ano. Então, o 2 dormitórios econômico não tem
unidades prontas e não vendidas, e todas as unidades em produção você entrega a mais de um ano. Então, isso aqui é uma análise de estoque, que você vê o que está pronto e não vendido e como vai ser o prazo de entrega. Finalmente, aqui é o prazo, o tamanho médio de útil e total por segmento e o valor médio total, preço total por segmento e o preço por metro quadrado mínimo, médio e máximo. Então, veja só que interessante. Você pode fazer a análise, deixa eu fechar aqui, você voltando lá, você pode fazer análise também por produto, por tamanho, por valor de venda, de todo o mercado e segmentado num ponto. Você pode fazer absorção do jeito que você quiser. Por isso que a análise imobiliária dinâmica. Eu vou dar um exemplo como é que pode ser usada a análise imobiliária dinâmica. Olha, eu vou fazer uma análise por tamanho. Então vai abrir aqui. Vou aqui no Excel. Vamos aqui na absorção direto. Vamos ver, olha que interessante. O intervalo mais absorvido foi de 31 a 45, com 203 unidades mês. Então, veja bem, puxa, de 31 a 45, mas qual foi exatamente o segmento, a metragem que foi absorvida? Então eu volto lá na análise, o que eu faço? Eu vou aqui na análise, de vez em aqui na padrão, eu vou por opção. Eu sei que é de 31 a 45, então vou fazer, não, então eu quero análise de absorção de 31 a 35, de 36, não, aqui desculpe, eu pedi por valor, deixa eu voltar, análise por tamanho, então vamos lá, 31 a 35, 36 a 40, 41 a 45. E vou fechar os outros, que não me interessa. Eu quero saber, então, no intervalo, o que vendeu, qual foi o produto que vendeu naquele intervalo que eu gerei total. Então, vou aqui direto na absorção. Eu posso ver que o que mais vendeu foi de 41 a 45. 181 unidades mês. Então, veja que interessante. Com a análise imobiliária dinâmica, eu posso ver o que foi vendido por metro e posso detalhar, dentro daquele intervalo, qual foi o produto mais procurado. Então, da mesma forma que a tabulação, eu posso fazer o quê? Gerar por produto, por tamanho e por valor, mudar as variáveis e fazer também filtrados no mapa. Eu posso vir aqui e fazer análise de absorção da área que eu quiser. Ok? Então vamos voltar. Vamos voltar aqui à análise. E vamos mudar para aqui, voltando. Então nesse botão a gente escolhe a pesquisa. E aqui nas ferramentas você tem essas opções. O buscador de empreendimentos. Você exporta os dados para o Google Earth. Qual é a programação da pesquisa? Você pode buscar, por exemplo, o mercado lançou o Hub. Vou dar OK aqui e ele já indica aonde que está. Se você clicar, ele já vai direto para onde que está o empreendimento que lançou, que você quer ver. Então aqui já vimos a análise, já vimos a tabulação. Aqui você vê todas as fichas técnicas dos empreendimentos. Então você pode clicar no ícone ou já abrir diretamente as fichas técnicas, uma por uma com imagem, tá? Vamos voltar ao site. Aqui você no arquivo, você pode baixar análise técnica do mercado, o banco de dados em Excel, tá? Mapa de população e mapa de renda. Veja só, quando eu baixar o banco de dados, o sistema vai me perguntar, você quer baixar o banco de dados do Excel desse ou você quer mesclar com outros bancos? Se você clicar mesclar, você dentro da sua assinatura, você escolhe os bancos que você quer e ele vai abrir as guias dos bancos. Vou abrir aqui um banco para você ver. Então, vamos abrir aqui o
o banco de dados. Então você já tem o banco de dados completo, com todas as informações, com tabela de vendas, etc. Podemos ver tudo. Ó, tem todas as informações, vou fechar aqui. Olha só que interessante. O detalhe. Deixa eu fechar. Nessa opção de arquivo, você baixa todos os empreendimentos que estão ativos no mercado, que estão em oferta. Nessa opção vendidos e entregues, você vai baixar todos os empreendimentos que já saíram do mercado nos últimos 20 anos. Então você pode saber também tudo em Excel. Ó, já baixou. Você também pode saber, olha, se você pode fazer, puxa, o que o mercado produziu no dormitório? Você tem aqui mais de 700, olha, você tem 184 empreendimentos aqui pesquisados que já saíram do mercado. Então o estudo é completo. Você tem não só o banco de dados do que está ativo, como do banco de dados do que já foi produzido. Certo? Vamos ver mais uma coisa. Finalmente aqui você tem uma análise técnica de todo o mercado. Então você já tem uma análise técnica pronta. Você tem a data que foi realizada, os produtos localizados, os critérios de análise. Você tem que até 240 mil é Minha Casa Minha Vida. Você tem participação na oferta, como é a evolução da oferta, qual é o VGV total, tá? Absorção por produto, já com texto, o que absorveu por produto, como é que foi a absorção por produto no longo prazo, aí você tem uma ideia da tendência futura. Como foi a absorção absoluta no longo prazo, também você tem uma tendência da absorção futura, um dormitório apresenta melhor taxa. Você tem o que foi absorvido por tamanho, tá? E você tem as metragens produzidas, cada microrregião tem uma análise. Você tem absorção por valor de venda, então se você sabe o que absorveu por produto, por tamanho e por valor de venda, você tem uma boa chance de acertar no produto. Você tem aqui quanto que foi que lançou no último quadrimestre, qual é a evolução do estoque remanescente, também segmentado, qual foi as vendas do último quadrimestre, o que mais vendeu no último quadrimestre, qual é o VGV de lançamento e VGV de vendas. Você também tem o VGV de vendas, a evolução do VGV de vendas, qual é a prestação cobrada pré-chaves durante obras de todo o mercado, análise de liquidez, que já foi dita antes, o preço médio praticado mínimo, médio e máximo por tipologia, por tamanho, por valor de venda, como foi a evolução do preço e qual foi a variação do preço. Então, se você olhar aqui o que foi feito, o que acontece? Foi levantado os preços em várias ocasiões, então você tem comparativo. De uma certa forma você tem uma ideia se o preço está subindo ou está caindo. Então, cada análise, cada região tem uma análise individual. Então, voltando, nesses 5, aqui você escolhe a pesquisa, aqui você tem as ferramentas de buscador de empreendimentos de exportação do Google, você aqui tem as análises de absorção, aqui você também vê a mesma análise técnica que eu já te mostrei, as tabulações, vendidos e entregues, as fichas técnicas todas juntas e os arquivos de download de banco de dados ativo e download de banco de dados do que já foi comercializado nos últimos 20 anos. Então esse é o tutorial da análise imobiliária dinâmica.